Olá a todos, sou o professor Erivelto Nunes, de Matemática da Rede Estadual de Educação do Rio de Janeiro. Hoje, iremos falar sobre estatística, conceitos, seus elementos, representação gráfica e medidas de posição. Posteriormente, faremos uma abordagem sobre distância entre dois pontos e equação da reta. Hoje vamos falar brevemente sobre o que é estatística, conceituar alguns de seus elementos e mostrar como organizar um conjunto de valores utilizando a distribuição de frequência. É comum lermos nas manchetes de informações sobre estatística, conforme vocês podem ver aqui, falando sobre Covid, venda de casa, recessão. Essas manchetes são exemplos de situações cotidianas que envolvem a utilização de estatística. Mas o que vem a ser estatística? A palavra estatística tem a ver com um conjunto de informações populacionais e econômicas de interesse do Estado, pois inicialmente somente ele utilizava a estatística. Até hoje, o Estado utiliza a estatística, através do censo, para coletar essas informações. Assim, podemos definir a estatística como a ciência que estuda a coleta, organização, análise e interpretação de dados para fins de pesquisa. A estatística possui diversas aplicações no nosso dia a dia, como, por exemplo, na pesquisa eleitoral, no controle de qualidade, nos índices econômicos, no mercado de ações, nas previsões do tempo. Entretanto, para melhor entendermos a estatística, é importante conhecermos alguns de seus elementos. Entre os principais elementos da estatística temos população, que representa o conjunto de elementos com características em comum estudados. Por exemplo, um conjunto de livros de uma escola. Temos também a amostra, que é um subconjunto da população, ou seja, uma parte do todo, como, por exemplo, o livro de autoria de Gerlonde Tumbempten, de uma escola. Agora vamos falar sobre variáveis. Variáveis são as informações estudadas de uma população. As variáveis podem ser classificadas em qualitativas, que são atributos, ou quantitativas, contábeis, conforme você pode ver exposto na tela. Então, a classificação das variáveis, elas podem ser qualitativas ou atributos, como, por exemplo, cor, beleza. Ela pode ser quantitativa discreta, temos como exemplo aí número de alunos. Ela pode ser quantitativa contínua, como exemplo temos aí altura e peso. E sempre que você pensar em medições, você está se referindo a variáveis contínuas. Quando você se refere à contagem, você está se referindo a variáveis discretas. O próximo elemento que nós temos aí da estatística chama-se amplitude total, que indica a diferença entre o maior e o menor valor de um conjunto de dados, de valores. Vejamos o exemplo a seguir, que diz que a nota da última avaliação de matemática de 20 alunos da classe de Ana são as seguintes. Então, eu tenho disponível aí 20 notas que não estão ordenadas. E o problema é saber qual é a amplitude do conjunto de notas. Para resolver isso, basta determinar a diferença entre o maior valor e o menor valor. Então, o meu valor máximo é 10 e o meu valor mínimo é 5. Assim, a amplitude é igual a 5. Agora, vamos começar uma forma de melhor estudar os dados estatísticos. Quando não se tem muita prática em trabalhar com análise de dados em estatística, o ideal é organizar os dados da melhor forma. E é justamente a função da distribuição de frequências. Para construir inicialmente a distribuição de frequência, são necessárias 3 etapas. Ordenar os valores de forma crescente ou decrescente, que nós chamamos de rol. Registrar o número de vezes que cada um dos valores aparece num conjunto de dados, aqui designado por frequência absoluta ou frequência. E determinar a porcentagem relativa a cada uma das frequências absolutas, que nós chamamos de frequência relativa. Veja o exemplo a seguir.
As notas da última avaliação de matemática de 20 alunos da classe de Ana são... Então, eu tenho aí, novamente, 20 informações. E o problema me pede para que eu elabore uma tabela de distribuição de frequência que apresente a frequência absoluta e a frequência relativa. Resolvendo, eu chego à conclusão que é necessário organizar os dados para calcular as frequências. Então, eu criei uma tabela, conforme vocês podem ver, com 3 colunas. Na primeira coluna estão indicadas todas as notas. E na última linha, eu tenho o total. A segunda coluna refere-se à frequência absoluta, ou seja, o número de vezes que cada uma dessas notas aparece no conjunto de dados. Posteriormente, eu tenho a frequência relativa, que é calculada dividindo cada frequência absoluta pelo total das frequências. Então, por exemplo, no primeiro caso, a nota 5 foi registrada por 6 vezes no conjunto de dados, então a frequência dele, 6, será dividido pelo total da frequência 20. 6 dividido por 20, 0,30, que multiplicado por 100 me dá 30%. O mesmo raciocínio foi atribuído para todas as demais frequências. Agora, vamos aprender um pouco sobre a importância da representação gráfica na estatística e conhecer os principais gráficos estatísticos. Iremos também aprender a interpretar e analisar resultados apresentados graficamente, conforme você pode observar dos exemplos aí indicados, que falam, por exemplo, sobre atletas de times do Brasil transferidos para os gramados chineses. Um outro exemplo que fala sobre o peso dos itens no IPCA em janeiro de 2014 e o plantio de árvores frutíferas. É comum encontrarmos representações gráficas na seção de economia e finanças ou até mesmo na seção de esporte de jornais e revistas especializados, conforme vocês viram nos exemplos que foram aqui mostrados. Assim, é possível encontrarmos situações reais representadas graficamente para análise. A representação gráfica e estatística permite-nos analisar e interpretar os dados de forma rápida e eficiente. Mas para que tudo isso ocorra, é necessário que a representação gráfica obedeça a 3 princípios básicos: simplicidade, clareza e veracidade. Existem vários tipos de gráficos estatísticos que são utilizados levando-se em consideração forma de apresentação das informações coletadas. Dentre os gráficos existentes, os principais são gráfico de barra ou colunas, que são utilizados normalmente para representar quantidade ou valores, conforme vocês podem ver no exemplo, que fala sobre os títulos estaduais na história dos 4 grandes clubes do Rio de Janeiro. Temos também o gráfico setorial, que é utilizado para representar a proporção ou porcentagem em relação ao todo, também conhecido como gráfico de pizza ou polar, que você pode acompanhar no exemplo onde fala sobre a situação final do aluno em uma determinada disciplina. E temos também o gráfico de linha, que é utilizado para representar a evolução de uma variável em relação ao tempo, aqui representado no exemplo pelo consumo de água ao longo do tempo. Então, pessoal, mudando de assunto, vamos falar agora sobre as medidas de posição, que são também conhecidas como medidas de tendências centrais ou de centralidade. Assim, como o próprio nome sugere, as medidas de posição descrevem a tendência do agrupamento de dados em torno de certos valores do conjunto de dados. As principais medidas de posição são média aritmética, simples ou ponderada, moda e mediana. A média aritmética simples, x barra, é calculada somando-se todos os valores de um conjunto de dados e dividindo-se pelo número de elementos deste conjunto, e a sua fórmula é dada por x barra
que é igual a x1 mais x2 mais xn sobre n, que é igual a somatório de xi sobre n. Vamos ver agora uma aplicação. Na 7ª rodada de um campeonato de futebol, foram realizados 10 jogos, cuja quantidade de gols por partida está apresentado na tabela a seguir. Então, qual é a média de gols da 10ª rodada? Bem, para calcular a média de gols da 10ª rodada, somamos o número de gols de cada partida e dividimos o resultado obtido pelo número de jogos. Então, o total de gols foi igual a 43 e o total de jogos igual a 10. Logo, a média de gols na 10ª rodada é de 4,3 gols. Para a média aritmética ponderada, x barra, é calculada multiplicando cada valor do conjunto de dados pelo seu peso. O peso refere-se, na verdade, à frequência, ao número de vezes que cada um dos valores aparece. E, em seguida, encontra-se a soma desses valores, que será dividida pela soma dos pesos. A fórmula é dada por x barra igual a x1 vezes p1 mais x2 vezes p2 mais xn vezes pn sobre p1 mais p2 mais pn, que é igual a somatório de x e pi sobre o somatório de pi. Vamos ver agora uma aplicação prática disso. Então, considere o exemplo aí apresentado, que diz que durante um mês foi computado o número de refeições servidas por um restaurante em um dia. Então, eu tenho o número de refeições servidas por dia na primeira coluna e na segunda a quantidade de dias. Eu quero saber qual é o número médio de refeições servidas durante este dia. Então, resolvendo, posso afirmar que, observando a distribuição de frequência e o gráfico que foi apresentado no enunciado do problema anteriormente, podemos calcular a média aritmética da seguinte maneira. X barra igual a 12 vezes 154, mais 8 vezes 157, mais 10 vezes 160, dividido por 30. Assim, eu tenho que x barra é igual a 4.704 sobre 30. O que convém dizer que a média é igual a 156,8 refeições. Agora vamos entender o que vem a ser moda. A moda é representada pelo valor de maior frequência, isto é, o valor que ocorre mais vezes no conjunto de dados. Vejamos um exemplo. Eu tenho um conjunto de dados que é representado pelos valores 0, 0, 1, 1, 1, 2, 2, 3 e 4. Qual seria a moda desse conjunto de dados? A moda para esse conjunto de dados é 1, pois é o valor de maior frequência, ou seja, é o valor que aparece o maior número de vezes nesse conjunto de dados. Vamos conhecer agora a mediana. A mediana é a principal medida de posição, pois ela divide o conjunto de valores em duas partes iguais. Para determinar a mediana, entretanto, é necessário colocar os valores em ordem e localizar o termo central. Quando o número de elementos de um conjunto é par, a mediana é encontrada pela média dos dois valores centrais. Assim, esses valores são somados e divididos por 2. Vamos ver uma aplicação prática. Considere os preços do litro de gasolina coletados em 5 postos de uma cidade. Então, eu tenho aí os valores coletados para a gasolina em 5 postos distintos de uma cidade. Eu quero determinar a mediana do preço do litro de gasolina para esse conjunto de dados. Então, resolvendo, eu tenho que, para determinar o valor ou o preço mediano, que eu vou chamar aqui de ME, vamos primeiro colocar os dados em ordem crescente. Observe que os dados foram ordenados e que o valor que está na terceira posição será a minha mediana, pois ele é um termo central. Se você observar à direita deste valor e à esquerda desse valor, você verá que eu tenho a mesma quantidade de dados. Então, para este caso, a minha mediana é igual a 2,56. Vamos ver agora uma situação em que
o número de dados é par. Então considere os preços do litro de gasolina coletados em 6 postos de uma cidade. Então vocês têm aí elencado os valores dos preços do litro de gasolina em postos distintos de uma mesma cidade. Então vamos fazer o mesmo passo do problema anterior, vamos ordenar esses dados. Então, para determinar o preço mediano, MD, mediana você pode tanto chamar de ME como MD, não tem problema nenhum. Vamos primeiro colocar os dados em ordem crescente. Então, observa que os dados estão ordenados. Então, nesse caso, eu tenho 2 termos centrais. Para determinar a mediana, eu terei que calcular a média desses 2 termos centrais. Então, calculando a média entre esses 2 termos centrais, eu irei obter o valor da mediana. Então, a minha mediana será igual a 2,54. Pessoal, não perca o foco. Agora vamos fazer um breve tour pela geometria analítica. Mais especificamente, falando sobre distância entre 2 pontos e equação da reta. Então, agora, observe o plano cartesiano em questão. Verifique que entre os pontos A e B, nós temos um segmento que aqui será designado por distância entre A e B. Podemos reparar que ao deslocarmos tanto a distância do eixo X quanto no eixo Y, formamos um triângulo retângulo de catetos. XB menos XA e YB menos YA. E a hipotenusa, distância entre os segmentos A e B. Então, dentro desta concepção, o teorema de Pitágoras será utilizado para calcularmos a distância entre os pontos A e B. Então, para determinar a distância entre 2 pontos A e B, temos que a distância entre A e B será igual a raiz de XB menos XA ao quadrado mais YB menos YA ao quadrado. Vamos ver agora onde podemos aplicar essa fórmula. Então, no primeiro exemplo aqui, eu tenho, determine a distância entre os pontos A menos 1 e 0 e B 4 e 2. Utilizando a fórmula para a distância entre 2 pontos, eu preciso identificar quem é XA, XB, YA e YB, para que eu possa fazer as substituições dentro da expressão. Feitas as substituições, conforme vocês podem observar, chego à conclusão que a distância entre A e B será igual a raiz quadrada de 25 mais 4. Logo, a distância entre A e B é igual a raiz de 29. Como 29 não é quadrado perfeito, a resposta ficará exatamente dessa forma, igual a raiz de 29. Vamos usar mais uma aplicação, que diz para determinar a distância entre os pontos C, 0 e 0 e D, menos 1 e menos 1. Observe que aqui é simplesmente aplicação de fórmula. Ao final, eu tenho, fazendo as substituições, tenho que a distância entre A e B será igual a raiz de 1 mais 1, que é igual a raiz de 2. Simples, não é mesmo? Vimos anteriormente que a distância entre 2 pontos é uma reta. Sendo assim, qual seria a equação da reta que passa por 2 pontos? Bem, para responder essa pergunta, vamos tomar como base os pontos que fizemos uso para calcular a distância. Só dessa vez iremos determinar a equação geral e a equação reduzida dessa reta. Temos que ter em mente que por uma reta passa uma infinidade de pontos. Porém, para determinarmos uma reta, basta que tenhamos apenas 2 pontos e que para esse cálculo iremos utilizar o conceito de determinante na seguinte forma. Então, pessoal, observe que nós temos aí uma matriz de terceira ordem e nessa matriz de terceira ordem nós iremos fazer uma aplicação da regra de Sarri, onde iremos repetir as 2 primeiras colunas
ao lado da terceira coluna, gerando duas novas diagonais principais e duas novas diagonais secundárias. Feito isso, iremos gerar uma equação. Esta equação é o que nós chamamos de equação geral da reta. Então vamos ver uma aplicação prática, onde nós teremos a oportunidade de determinar a equação geral da reta e a equação reduzida da reta. O problema diz o seguinte: determine a equação geral e a equação reduzida da reta que passa pelos pontos -1, 0 e B, 4 e 2. Lembrando que esses valores deverão ser disponibilizados numa matriz de terceira ordem. Então, conforme vocês podem observar na resolução, foi feita a substituição desses valores. Ao fazer a substituição, houve a necessidade de repetir a primeira e a segunda coluna ao lado da terceira para que pudéssemos fazer uma aplicação da regra de Sarri. Para, com isso, formarmos duas novas diagonais principais e duas novas diagonais secundárias. Feito isso, chegamos ao final a uma primeira expressão que é dada por menos 2x mais 5y menos 2 igual a 0, que representa a equação 1, que é a equação geral da reta. E abaixo nós temos uma segunda equação, que é dada por y igual a 2/5x mais 2/5. Essa segunda equação representa algo que nós chamamos de equação reduzida da reta. Observe que para a equação reduzida da reta, x fica isolado dos demais termos, o que não ocorre na equação geral da reta. Pessoal, assim chegamos ao final de mais uma aula. Um forte abraço e até a próxima!